Graça e paz, povo de Deus, nós somos o Jesus na Rua, esse é o Diário da Fé. O livro para meditação é Romanos capítulo 5, versículo 17, e ele diz assim, esse é o apóstolo Paulo, meus amados irmãos. Ele nos dá esta reinando na justiça, por causa da ofensa, do lapso, do erro de um só homem, a morte reinou. Muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, o dom gratuito da justiça, colocando em boa situação diante de Deus, reinarão em vida, por meio daquele único, Jesus Cristo, Messias. E esta palavra, meus amados irmãos, um dos nossos principais problemas é relegarmos tudo ao futuro. Quando chegarmos ao céu, graças a Deus que iremos para lá. Mas nós não precisamos esperar para receber as bênçãos de Deus. Nós podemos tê-la agora, neste exato momento. Sim, nós reinaremos com Cristo, mas nós estamos aqui, reinaremos aqui. Começamos a reinar como reis aqui nessa terra. Ora, nesta vida, por meio de Jesus Cristo, isso aponta tanto para o futuro como para o presente. Paulo usou essa ilustração de reinar, de reis, porque tinha reis na época de Paulo. Cada rei tinha um domínio específico e comandava, e a palavra dele era a expressão da verdade. Ele governava, reinava. A palavra de Deus diz que reinamos em vida em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, porque fomos feitos justiça de Deus. Amém, meus amados irmãos, glória a Deus. Nós precisamos ter bem claro em nossa mente que Jesus Cristo nos resgata, nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor, e essa alusão de reino é para reinarmos em vida. Aquilo que o homem havia entregue a Satanás lá no Éden, Jesus Cristo foi lá e resgatou. E quando Deus fez Adão e Eva, ele deu a eles o governo, não sobre os outros homens, mas sobre a terra. E quando Satanás entrega, faz aquele engodo para o homem, e ele recebe aquela proposta e ele aceita, nós deixamos de reinar aqui nessa terra por causa de Adão, mas por causa de Jesus. Com Jesus Cristo nós reinamos em vida nesta terra. Por quê? Porque Ele é o Rei. Jesus Cristo é Rei. E Ele diz, segundo o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz que nós somos embaixadores de Deus nessa terra. Ainda que vivamos situações difíceis, meus amados irmãos, aqui nessa terra, mas nós temos o domínio sobre as coisas. Então nós passaremos por essa terra reinando e reinando nesta vida. Nosso reino, meus amados irmãos, ou o reino começa nesta terra e nós vamos ser reis e sacerdotes junto com Cristo. Porque assim como Ele é, nós somos. Nós temos, meus amados irmãos, a oportunidade de fazermos as coisas segundo tudo quanto Deus descreve na sua sã doutrina, na sua palavra. Lá em Salmos, capítulo 23, diz que você agora pode fazer a confissão. Recebi o dom da justiça. Reino em vida por um só, Jesus Cristo. Reino como Rei justo no meu domínio, porque o que eu digo é verdade. Que nós possamos, meus amados irmãos, neste reinado que nós temos em Cristo Jesus,
ser estes de quem a Bíblia fala. Lá no Salmos 23, versículo 1, versículo 2, dele nos leva a pastos verdejantes. E nós precisamos entender que isso é o que nós temos que fazer nesse tempo. Creia na infalibilidade da palavra, meus amados irmãos. Que Deus nos abençoe nesse dia. Um abraço.